Pessoal, hoje a gente vai conhecer alguns anexos embrionários, tá? Que são alguns anexos que são muito importantes, né, no desenvolvimento de um novo ser. Então, a gente vai começar com a bolsa amniótica, que antigamente era chamado de saco gestacional. Então, essa bolsa amniótica, ela vai aparecer por volta da 4ª semana de gestação. Então, é uma membrana, tá? Uma película presa à placenta que envolve o feto durante toda a gestação. Então, dentro do saco tem o embrião, né? Tem também o líquido amniótico e o saco vitelínico. Então, essa bolsa amniótica é onde envolve o bebê, né? Envolve o líquido amniótico, protegendo o bebê, auxiliando no desenvolvimento desse novo feto, né? Desse novo ser vivo. Bom, então, além da bolsa amniótica, né, que é uma estrutura que vai auxiliar no desenvolvimento do feto, né, que são chamados de anexos embrionários, a gente tem também o líquido amniótico. Então, o líquido amniótico, ele é composto inicialmente por água do corpo da mãe, mas que com o passar das semanas, o bebê também ajudará na produção e filtração dele. Então, esse líquido ele tem várias funções. Então, vai proteger o bebê dos impactos da movimentação da mãe, vai manter a temperatura constante dentro do útero, que vai em torno de 37,5 graus, permite que o bebê se fixe mais facilmente, estimula o sistema respiratório e digestivo do bebê e protege o bebê de infecções. Então, veja a importância do líquido amniótico. Então, esse líquido amniótico, ele tem várias funções, né, no desenvolvimento do bebê. Então, esse líquido, ele vai sendo também sempre renovado. Por isso que a mulher, quando ela está gestante, ela urina bastante. É a renovação desse líquido. Então, esse líquido ele vai sendo eliminado, né, e vai sendo sempre filtrado e produzindo sempre mais. Então, além do líquido amniótico, temos também a placenta. A placenta, ela vai ser formada lá para a 2ª semana da gestação. Segunda não, por volta da 4ª até a 8ª semana. Tem alguns estudos que dizem que é a 4ª semana, outros dizem que é 8, mas pode variar aí um pouquinho. Então, mas lá na 2ª semana da gestação, as células que formaram a placenta, elas começam a grudar na parede do útero e com o passar das semanas ela vai se aperfeiçoar, porque ao longo da gravidez será através dela que o corpo da mãe vai mandar oxigênio, nutrientes e hormônios para o bebê. E ao mesmo tempo vai eliminar toda a substância que o bebê não precisa mais. Então, na 2ª semana, as células elas vão começar a trabalhar nessa formação da placenta, mas essa placenta ela só vai ser formada realmente lá na 4ª, 8ª semana de gestação. Então, antes disso, como é que o bebê ele vai adquirir nutrientes? Através do saco vitelínico. Então, veja, porém, essa troca só vai ser possível lá pelo 1º mês da gestação, que é a 4ª semana, que é quando o saco vitelínico não vai mais ter função. Então, a placenta ela não vai ser formada assim já no início da gestação, não. Quem vai auxiliar na troca de nutrientes vai ser o saco vitelínico. E em seguida, até a placenta ela ser produzida, ela desenvolver as suas funções, quem vai ter essa função é o saco vitelínico. E após isso, após essas 4ª, 8ª semana de gestação, então a placenta é ela que vai desenvolver essas funções, tá? De mandar nutrientes, de mandar oxigênio e hormônios para o bebê, eliminar as substâncias. Eu voltei aqui um pouquinho no líquido amniótico para lembrar que quando o bebê já está para nascer, essa bolsa, né, ela vai estourar, né, que é o saco gestacional ou também a bolsa amniótica, ele vai estourar e aí esse líquido amniótico ele vai ser liberado. Então aí começa os trabalhos de parto, né, e é importante que não passe tanto tempo, porque o bebê ele vai perder a sua proteção. E aí, quando há a dificuldade do nascimento natural, aí geralmente faz-se a cesariana, né?
Porque o bebê ele já não está mais envolto dessa bolsa amniótica e desse líquido que vai proteger e vai nutrir esse bebê. Bom, aí a gente tem o cordão umbilical. Quando o embrião completa cerca de 1 mês, vasos sanguíneos saem dele e encontram a placenta, que está se formando grudadinho no útero. Pronto, o cordão umbilical foi formado. Por fora ele tem uma textura gelatinosa, mas bem resistente e flexível. Por dentro, 2 veias e uma artéria são responsáveis pelas trocas de nutrientes e substâncias necessárias enviadas pela mãe e descartadas pelo bebê. Bom, então o cordão umbilical ele vai ter a função de enviar, né? Ele vai ser como um transportador, é como se fosse um veículo, né? Entre o bebê e a placenta no transporte de nutrientes, né? De gás oxigênio. Então tem uma importância muito fundamental, muito importante para o bebê, que é o cordão que vai transferir esses nutrientes. Então, o cordão umbilical ele também tem uma função muito importante. Quando o bebê nasce, né, é retirado, pode ser retirado também células troncos, né, do cordão umbilical. Então, geralmente, se a mãe tem uma criança com câncer, né, e precisa de algum transplante, geralmente ela tenta ter outro bebê e a partir desse cordão umbilical, dessa nova gestação, tenta verificar se é compatível, né? Também existe isso também. Então, se for compatível, aí faz o transplante de doação de medula de células tronco. Já aconteceu muitos casos já, né, desse processo, né, da mãe engravidar novamente para a partir do cordão umbilical retirar as células troncos e tentar, né, fazer o transplante no seu outro filho, né? E aí pessoas que esse processo, claro, custa um pouquinho caro, né? E tem algumas pessoas também que tiram esse cordão umbilical e aí eles congelam, né? A partir de uma substância líquida, né? Fica em um laboratório e aí deixa lá, né? Claro que ninguém espera utilizar para essa finalidade, mas tem algumas pessoas que fazem isso, que congela, né? E também com os dentes também da criança, né? Com os dentes de leite também tem. E aí congela também. Bom, agora a gente vai entrar na etapa do desenvolvimento do feto, né? Do primeiro mês de gestação até o seu nascimento. Então, no primeiro mês é marcado pela fertilização e pela viagem do zigoto, né? Até o útero, através das trompas de falópio, que a gente viu, né? Que a fecundação vai ocorrer nas trompas e vai sendo encaminhada até colar nas paredes do útero. Então, o zigoto contém as informações necessárias para se tornar um bebê. Por isso se transforma em blastocisto e em seguida em um embrião. Enquanto isso acontece, o corpo da mãe é responsável por gerar os elementos necessários para proteger o feto durante o resto de sua evolução. Então, nessa primeira etapa, geralmente a mãe não sente, né? Os sintomas são imperceptíveis, o tamanho da barriga também. Então, nesse primeiro mês, ocorre, então, a fertilização, a viagem, né, das trompas até o útero e a divisão do blastocisto, né, até a formação do embrião. Segundo mês. No segundo mês, é conhecida como período embrionário, começa nesse momento a estrutura principal do feto se desenvolver. E é ela que vai dar suporte aos sistemas vitais do bebê. Se desenvolvem os neurônios e a maioria das células do sangue. Então, nesse período também se forma o cérebro, a medula espinhal, o coração, o trato gastrointestinal e as características internas.
Então, veja que é no segundo mês que as estruturas principais elas já vão começar a se desenvolver, né? Como o cérebro, o coração, a medula espinhal, né? Então, veja que já é no segundo mês que o coração ele já é formado. Então, por isso que há muita discussão, né, sobre a questão do aborto, né? Se o aborto, nesse período, a pessoa está tirando a vida de um ser vivo ou não. Mas essas questões a gente não vai discutir, enfim, porque envolve religião, envolve muita coisa. Mas o importante aqui é que a gente saiba que o coraçãozinho já vai começar a ser desenvolvido já no segundo mês. Então, as principais funções, né, do feto, do embrião, já começa a ser desenvolvido já no segundo mês. No terceiro mês, as alterações são mais evidentes. Já pode ver que começa a se desenvolver o que serão as pernas, os braços, e também ocorre o desenvolvimento do tecido, que logo serão os ossos do bebê. No final desse mês, os membros superiores e inferiores já estão alongados, de modo que o aparecimento dos dedinhos pode ser verificado. Outras mudanças são a regularidade da frequência cardíaca do coração, começo da circulação do sangue através das principais veias, começa a se formar os olhos, os ouvidos, começa a se formar os pulmões e já são evidentes alguns nervos que vão se transformar no cérebro. Então veja que o desenvolvimento do terceiro mês é muito importante. Muitas funções vitais elas são desenvolvidas já no terceiro mês. Bom, pessoal, então por hoje é só, tá? A gente vai dar uma paradinha aqui. Então, na próxima aula, a gente termina os próximos meses gestacionais, tá certo? Então, a atividade de hoje, vocês já sabem como funciona. Vamos dar um resumozinho da aula de hoje, tá? E na próxima aula, a gente dá continuidade até a gente terminar o capítulo, para aí a gente fazer as questões lá do nosso capítulo do livro, tá certo? Então, tchau, até a próxima e fico no aguardo do resumozinho de vocês, tá? Então, tchau. Qualquer coisa, estou lá no PV. Beijo.